meus seguidores, eu sou a doutora Carla Pinheiro e venho trazer mais um assunto super interessante, super atual para vocês. Lembra de curtir, compartilhar, comentar os nossos vídeos. A gente vai deixar aqui as redes sociais para vocês e interajam com a gente, nós vamos ficar super felizes. E o tema de hoje, gente, foi enviado justamente por uma seguidora que sugeriu o tema da anorexia. Há um tempo atrás, um outro seguidor tinha sugerido também o tema da vigorexia. Vocês já ouviram falar nesses dois termos? Esse último ainda é um pouco mais atual. Eu vou explicar para vocês do que se trata e os cuidados que a gente deve ter nesses casos. Tanto a anorexia, que muitas vezes está relacionada com aquela magreza extrema, aquelas pessoas que realmente diminuem muito a quantidade de alimentos, limitam muitos alimentos para poder atingir aquela magreza muito extrema, tanto a anorexia como a vigorexia, que seria justamente o culto ao músculo, a muita atividade física para ter um ganho de massa muscular muito exacerbado, os dois estão relacionados com uma distorção da imagem corporal. O indivíduo, por exemplo, que é vigoréxico, que é um termo novo, que nem todo mundo conhece, é aquele indivíduo que pensa que nunca está forte o suficiente. Já viu alguma pessoa que provavelmente pode estar caindo nessa cilada, nessa situação? Então, muitas vezes acomete homens e agora, mais atualmente, até algumas mulheres que se submetem à prática de atividade física exaustiva para conseguir sempre o ganho de uma massa muscular muito exagerada. Então, essas pessoas fazem um treino muito extenuante, consomem muitas proteínas, acabam não privilegiando outros nutrientes, o foco é só o ganho de massa muscular. Por exemplo, esse alimento ele vai ser bom para o teu sistema imunológico, vai retardar o processo de envelhecimento, muitas vezes eles não dão muita bola. Mas se a gente falar que aquele alimento vai ser bom para ganhar massa muscular, já ganhou o cliente, já ganhou o paciente. Então, muitas vezes essas pessoas ficam focadas só em ganho de massa muscular, em fazer muita musculação, muita atividade para o ganho dessa musculatura exacerbada. E a gente sabe que isso pode estar relacionado com vários danos, até mesmo porque muitos exageram no uso de suplementos e também no uso de anabolizantes. E a gente sabe que muitas vezes, quando já existe principalmente uma predisposição para ter um problema renal e hepático, o uso exagerado desses suplementos e principalmente dos anabolizantes pode desencadear um problema tão grave como a gente sabe que é o problema renal, insuficiência renal e os problemas no fígado, os problemas hepáticos. Então, muito cuidado em relação a isso. Como eu já havia comentado em outros vídeos anteriores, muita proteína também pode estar relacionada ao longo do tempo com o processo de envelhecimento, uma vez que você acidifica muito o sangue e provê poucos nutrientes que poderiam não deixar esse sangue muito ácido. Então, muito cuidado para você não ingerir uma quantidade elevada, excessiva de proteínas ao longo da sua vida, que pode estar desencadeando um sangue mais ácido e, consequentemente, um envelhecimento celular precoce. Os vigoréxicos, eles podem ter esses danos a longo prazo e a curto prazo, e a gente também é muito importante saber o comportamento de risco, as pessoas que já estão entrando nessa situação. Muitas vezes é aquele seu amigo da academia, aquele seu parente, ou até mesmo você que faz o seu exercício, todos comentam, os familiares comentam que a pessoa já conseguiu uma quantidade boa de volume de musculatura e a pessoa continua insatisfeita. É como se ela se olhasse no espelho e visse sempre aquela pessoa muito magrinha. Motivo, a gente sabe, muitas vezes o meio. Então, se você está num meio onde as pessoas se exercitam muito, isso acontece muito com alguns fisiculturistas, claro. Você está num meio onde as pessoas têm grande quantidade de massa muscular, a chance disso acontecer acaba sendo maior. Já a anorexia também é uma doença que a gente sabe, um distúrbio, um transtorno que acomete muitas pessoas e principalmente as mulheres. Existe também uma distorção da autoimagem, só que nesse caso elas não se encontram pequenas, magras o suficiente. A vigorexia, o indivíduo quer estar grande, forte, musculoso. Na anorexia ele quer cada vez estar mais discreto, mais magro. Claro que várias profissões também podem ter uma incidência, pode desencadear mais esse tipo de comportamento, como atrizes, como modelos, a própria influência das mídias, como foi o assunto que a gente falou
no vídeo anterior que vocês acompanharam, justamente quando você começa a seguir muitas modelos muito magras naquele padrão, ou algumas digitais que já tem um padrão mais de moda, muitas vezes você consegue ver aquele padrão de beleza, todo mundo muito magro, muito esbelto, muito longilíneo, e às vezes o teu biotipo não é assim. Né? E gera aquele sentimento de que a pessoa magra, longilínea, é a pessoa bem-sucedida, é a pessoa que vai ter mais seguidores, é a pessoa que vai ser mais bonita, mais amada, e nem sempre é assim. Tá? Então, muito cuidado, porque às vezes a gente quer aquele ideal no corpo, achando que ele vai trazer outras coisas pra gente, e nem sempre a relação é essa. Muitas vezes o caminho adotado, ele é tão radical que você acaba adoecendo, você acaba se afastando das pessoas. Um comportamento, por exemplo, de risco que você detecta que a pessoa pode estar entrando num quadro de anorexia é, por exemplo, aquela pessoa que se isola na hora de se alimentar. Porque ela sabe que as pessoas vão perceber que ela está tendo um comportamento de não comer praticamente nada. Então ela quer realmente se afastar no momento da refeição. Ela faz muita sobreposição de roupas para as pessoas não perceberem a sua magreza. Até mesmo porque, como não tem tecido mais gorduroso, subcutâneo, a gente sabe que a gordura é um isolante térmico, ela precisa também se agasalhar, mesmo em estados quentes como o nosso Ceará. Muitas vezes elas usam sobreposição para justamente disfarçar e poder se agasalhar quando está num ambiente fechado, com ar-condicionado, por exemplo. É outro tipo de comportamento. Tá? Então, as pessoas que sempre acham que não estão magras o suficiente, mesmo você falando que elas já estão com o peso ideal, tanto os vigoréxicos, que é a parte de ganhar muita quantidade de massa muscular, como o anoréxico, muitas vezes são pessoas que durante a infância tiveram algum tipo de trauma, né? Isso a gente sabe que está muito relacionado com vários transtornos, os traumas que a gente sofre no período da infância. Por exemplo, no caso da vigorexia, pessoas que foram maltratadas, muitas vezes elas querem ganhar também muita massa muscular para poder se sentirem mais fortes em relação às outras pessoas e sofrerem menos com essa questão da coação, elas se sentirem mais imponentes. A pessoa que desenvolve anorexia, muitas vezes, pelo contrário, sofreu muito bullying na infância, porque era aquela criança mais cheinha, mais gordinha, ou muitas vezes cobrança das mães, porque a criança não está magra o suficiente, não está conseguindo se desenvolver bem naquele seu balé, naquela sua dança, e os próprios pais muitas vezes cobram aquela criança. Então, muito cuidado, que criança tem que ser criada livre, tranquila, sem muita cobrança. Claro, orientar pelo caminho certo, mas com os cuidados, para você não exagerar e acabar realmente desencadeando algum transtorno na vida adulta. E hoje em dia é muito fácil a gente contrair esses transtornos. É muito comum a gente ver isso, né? No meu consultório eu vejo muitas pessoas que elas chegam com aquele ideal e enquanto não conseguem pegar aquele ideal, elas estão insatisfeitas com a autoimagem. Então, o que eu costumo falar, gente, o passo a passo, o caminhar, ele é saboroso. Você curtir um mês, tá melhor, hoje eu já me sinto melhor do que o mês passado, próximo mês eu já compro uma roupa que não cabia, uma calça, já me sinto mais disposta. Essa caminhada, ela é muito saborosa, mas muitas pessoas não se permitem sentir essa caminhada saborosa, estimulante. Por quê? Porque elas estão focadas naquele ideal que muitas vezes não vai ser alcançado. Porque às vezes é o biotipo daquela pessoa. Vocês sabiam que grande parte das modelos, por exemplo, elas já nascem com aquele biotipo de serem pessoas magras. Muitas comem até de forma inadequada, muitas não estão muito preocupadas com as calorias dos alimentos, mas são pessoas que já têm predisposição para ter um biotipo mais magro. Continuem mandando pra gente temas, a gente adora receber as sugestões de vocês, tratar realmente os temas que fazem parte do dia a dia e que aguçam a curiosidade de vocês, tá bom? Eu fico por aqui, mando um beijo muito grande pra vocês e aguardo até o próximo tema.